A paz, irmãos, eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje uma palavra aqui de Gálatas, aqui no livro de Gálatas. Nossa, que Paulo aqui, assim, ele fala dos seus atos, das suas práticas que ele fez no passado, né, irmãos? Muito bom de ler aqui o tamanho da consciência dele, né? Contra aqui em Gálatas 1. Achei muito interessante de ler. Eu já tinha lido, mas talvez não meditando como estou agora, né? Então, o Paulo fala aqui assim, olha, desculpe, irmãos. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além daquele que recebeste, seja anátema. Anátema quer dizer maldito. É, porque persuado eu agora, a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, de que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque não o recebi e nem aprendi de homens algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como de sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Mas quando aprovei a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e chamou para a sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, e nem tornei a Jerusalém a ter como os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele ali 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. E depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aqueles que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Olha só, aqui é Deus reconhecendo em Paulo, né, o próprio Paulo reconhecendo que o quanto ele era uma pessoa difícil, o quanto ele perseguiu a igreja de Cristo, o quanto ele era contra o evangelho. E agora ele fala, uma vez que viveu o evangelho de Cristo, ele fala: olha, irmãos, qualquer outro evangelho que for apregoado, que não seja o de Cristo, o que for sendo apregoado, que seja anátema essa pessoa, que ela seja maldita, porque ela não está falando verdadeiramente do Senhor Jesus Cristo, né? Com vivência, com vida em Jesus Cristo, ouvido de Cristo, né? Então aqui ele fala que ele se redimiu aos pés do Senhor, que ele depois que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, a vida dele foi transformada, né, irmão? Foi edificada, foi aberto os seus olhos,
E ele aqui, ele não se deteve a partir daquele momento que ele teve esse encontro, ele abandonou aquilo que ele achava que era justo, porque ele conta aqui que ele era do judaísmo e ele achava, porque já vinha ali da família dele mesmo, né? Já era tradição de família, né? Pregar o judaísmo com todo aquele rigor. E ele, quando viu anunciado ali o evangelho, ele se tornou anátema, porque ele não creu a princípio, né, irmãos? Ele só creu que era o evangelho real e verdadeiro de Cristo, depois que ele teve um encontro com Cristo. Antes ele era judeu, assim, praticava o judaísmo com toda a sua força. Então, o que ele fala ali, na realidade, ele era anátema, ele que era feito de maldito, mas o Senhor Jesus é muito misericordioso, não só na vida dele, na minha, na tua, né? Mas o Senhor Deus amado se revela a nós, né, irmãos? Então, graças a Deus ali, ele foi restituído, né? E ele foi aberto os seus olhos. E aí ele fala aqui, né, irmãos? Que outrora as pessoas o apontavam, porque ele era mau, né? Ele fazia coisas que aborrecia, perseguia, né? Mas Jesus Cristo se revelou a ele, né? E ele fala aqui, ó, que agora ele não procura mais agradar a homens, mas sim a Deus, né? E se ele soubesse ainda, ou se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, o servo, o verdadeiro servo de Cristo, ele aceita aquilo que Cristo manda ele falar, ele fala daquilo que é real, né? Ele não fala para agradar os homens. Os homens, eles estão impuros, os homens, eles buscam o desejo da sua carne, a sua vontade, ao seu tempo, na sua força, né, irmãos? Então, aqui ele fala que ele não serve aos homens, mas a Deus, né, irmãos? Ele vai falar daquilo que é correto, né? Então, é que muito claro isso, né? E aí ele diz assim, mais fácil saber, irmãos, de que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo a homens, porque não o recebi e nem o aprendi de homem algum, mas pela revelação do Espírito de Deus, né? De Jesus Cristo. Então ele recebeu direto do trono de Deus, né? Foi o Senhor Jesus mesmo que passou para ele quando o chamou. Aí ele diz que antigamente a conduta dele estava aqui no judaísmo, né? Como de sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, né? E na minha nação excedia em judaísmo e muitos da minha idade, sendo extremamente zelosos nas tradições de meus pais. Porque ele conhecia a tradição dos pais dele, então ele achava que aquilo ali que era realmente, verdadeiramente correto. E outros jovens da mesma idade dele também perseguia os que eram agora cristãos, porque eles acreditavam fielmente que era o judaísmo que era perfeito, que era a palavra correta, né, irmãos? Então, muitas vezes, aí o engano, ele está na terra, irmãos. Então, vamos ter cuidado para servir somente a Cristo verdadeiramente, né? Mas ele disse assim também, quando ele teve esse encontro com Deus, né? É porque outrora Deus já tinha determinado que isso ia acontecer na vida deles, irmãos. Porque como ele fala aqui, ó, outrora foste ele no ventre da mãe dele, né? Que já foi separado e Deus o chamou à sua graça. Então, na realidade, ele já era determinado, antes mesmo do nascimento, antes de ser gerado, que ele viria
a falar do poder e do amor, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, irmãos? Tudo tem um propósito, né, irmãos? Na minha e na sua vida, né? Se você está ouvindo aqui essa pregação, é porque Deus já havia te separado no ventre da sua mãe para que você viesses a dar ouvido à pregação da palavra do Senhor, a buscá-lo verdadeiramente, a jejuar, dizimar, ofertar, ceiar na casa do Senhor, fazer vigília, prestar cultos ao Senhor. São N coisas que devemos fazer em adoração do nosso Deus, louvar, pregar, e N coisas, irmãos. Então, quando nós damos ouvido e crédito à palavra do Senhor, é porque Deus já tinha nos separado, como ali Paulo, né? Ele fez muitas atrocidades, fez muitas coisas ruins, perseguindo o povo de Deus, mas uma hora ele foi despertado pelo próprio Senhor Jesus, e ali ele viu que era um engano onde ele estava, o que ele estava praticando era um engano, e que teria que ser feito tudo de novo, né? Então, e aí aqui até os irmãos, quando recebe, fala, nossa, como foi tão pouco tempo a conversão dele, e ele já está fazendo dessa maneira, já está pregando dessa maneira. Aí ele fala que ele vai a Jerusalém, foi a Jerusalém, voltou de novo a Damasco, onde ele fazia as atrocidades mesmo, perseguia o povo de Deus. Ele voltou lá de novo. E aí ele foi para. Aqui ele vai citando que ele vai pregando o evangelho e vai visitando a muitas terras, indo a muitos lugares, onde mesmo até as pessoas, quando ele chegava, nem o conhecia, mas já tinha ouvido falar dele, o quanto ele era mau para o povo de Deus, né? Mas mesmo assim ele era recebido, e o povo, né, dava glória e glorificavam a Deus a respeito dele, né? Porque ele aceitou o Senhor Jesus, teve mudanças de vida. É assim que Deus quer de nós, que nós venhamos a ter um compromisso com Ele, e que nós venhamos assim a mudar nossos conceitos, nossos pensamentos, as nossas intenções, né, irmãos? Porque é tudo em Jesus Cristo. Ele que é o alfa e que é o ômega nas nossas vidas, o começo e o fim. Então, irmãos, vamos servir ao Senhor de toda retidão, de todo o coração, né? Com compromisso, né? Com dedicação, com amor, né, irmãos? E assim, Deus assim vai nos honrar dia a dia. Amém? Essa é a palavra desta manhã, e que Deus possa assim abençoar todos que estiverem ouvindo, né? E gostaria que os irmãos pudessem compartilhar esta palavra, dar um like e assinar meu canal. A paz para todos.